Boa tarde, amigos. Estamos aí gravando mais um vídeo nesse dia 18, né? 17, 18, 19... Não, dia 20 hoje, não. 18, isso. Desculpa, hein? Foi mal. Estamos gravando aqui nesse dia 18, desse domingão, só para dar uma repaginada no começo do TT da política, que já começou, né, em todo o país, as correrias, as articulações, coisas que os políticos correm atrás para fechar parcerias, ver emendas, quer dizer, a correria do voto, né? Porque o que alimenta a nossa política brasileira é o eleitor, aquele que acorda no domingo e vem às urnas dar o voto. O complicado é que muitas vezes a gente reclama da corrupção ativa que tem no país, formação do quadrilho, lavar dinheiro e tudo mais. Crimes cometidos dentro da política. Porém, se você analisar muito bem, a política ela tem um combustível essencial, que é o eleitor. Então, quando o eleitor deixa de praticar a sua cidadania, a democracia, votando por livre e espontânea vontade, quando ele deixa de fazer esse trabalho, a gente alimenta a corrupção no país. Porque está uma coisa vergonhosa no nosso país. É de município a federal. Uma coisa absurda. E esse ano não vai ser diferente. Porque as correrias do voto, aquela angariação de voto para cá, para lá, para cá e para lá. E na política, nós sabemos que um voto é 2. Não existe uma família que apenas uma pessoa vai votar no candidato. Sempre um voto é 2. Então, essas correrias é justamente para isso, para angariar votos de famílias, né? E quando a família está junta com o candidato, todo mundo está fechado, é uma coisa. Só que hoje esses fechamentos, eles atraem muito as famílias quando tem algum benefício a receber por aquele voto. É o famoso voto vendido. Porque, na verdade, quando você vende o teu voto, você perde o direito de reclamar do político, de cobrar, de criticar, de elogiar. Elogiar, claro, todos os políticos querem um elogio. Mas quando você começa a cobrar, começa a criticar por erros cometidos ou por crimes políticos cometidos, eles não gostam. Então, está na hora, mais do que nunca, de todos os brasileiros abrir os olhos e nunca, em hipótese nenhuma, vender o seu voto. Vote pela democracia, pela cidadania. Exerça o seu direito de dizer: o voto é meu, eu voto em quem eu quiser. Só que hoje não é assim. A gente sabe que nas campanhas rola os benefícios laterais. Aqueles que chão de casa, telhado, cimento, tijolo, no geral, tudo que for benefício, que venha beneficiar o eleitor hoje troca o seu voto. Deixa de ser uma venda, porque como não pode entrar QSJ, faz-me rir, não pode entrar porque, como é que é, né? Aí vem aqueles benefícios laterais. Isso é ruim. É ruim porque você deixa de ter, você perde aquele direito de você ir numa Câmara de Vereador e reclamar do seu vereador. Eu preciso, na minha zona rural, eu preciso de uma assistência. A estrada está ruim, eu não tenho água, preciso de uma cisterna. Então, isso é para vereador. Vereador, como ele é a pessoa direta entre o político e o eleitor, o cidadão de bem, então é ele que tem que correr atrás dessas coisas. Então, é normal um eleitor pedir ao seu vereador, seu deputado, seu prefeito e tudo mais. Então, vamos prestar atenção nessa situação, porque nós somos o combustível, quem vota errado, quem vende o voto, é o combustível para a corrupção do país. Essa semana passada teve várias entrevistas com vereadores aqui da minha cidade.
As perguntas são as mesmas, as respostas também. E foi aquela semana de entrevista. Eles falam bate-papo, mas se você tem um político em frente a uma câmera, microfone na mão, e você faz perguntas, isso é uma entrevista para saber o grau do político. Se é um cara desconvertido, um cara que fala bem, um cara que sabe fazer política, um cara que quer ajudar, é representante do povo realmente, e aqueles que realmente tá ali porque o povo deu aquele jeitinho dele chegar lá. Mas não é um político nato. É um cara que está entrando na política agora, é um cara novo. Então, os novatos, tem muitos que deixa o tempo correr e vai pegando aquela força política aos anos que vai passando. Vamos dizer assim, primeiro mandato, o cara já pega, tem aquela imagem nas redes sociais, então o cara já é um cara conhecido. Tem outros políticos que já entra querendo voar, e não pode. O político tem que pôr na cabeça que na política vale 2. 2 na política não vale 4. É 1 que vale 2, mais 2 não vale 4. Então tem que ser aquela jogada política na qual o cara faça primeiro a sua imagem, convença os seus eleitores que você nasceu para aquilo, que nas próximas eleições, quem sabe você não será reeleito, né? Mas foi aquelas entrevistas fraquinhas, vamos dizer, né? Não é entrevista de um cara que conhece política de ponta a ponta. Aí depois vê a vez dos ex-prefeitos. 2 da minha cidade aqui, que dia 15 deu um show de entrevista. Aquilo sim é uma entrevista. Eu não vou citar o nome, porque para citar o nome de um, eu tenho que citar o nome de todos. Então eu vou ficar naquela. É o ex-prefeito da minha cidade. Deu show dia 15 na entrevista dele. Quiseram espetá-lo o máximo possível, mas não conseguiram, porque o cara é raposa. Então o cara deu uma entrevista topada. Aquela entrevista que você fala, esse não conhece, esse nasceu para a política. Porque é um cara que desenrola. Pode perguntar o que quiser, ele explica tintim por tintim, não fica nada sem esclarecer. Então esse é o cara. O ex-prefeito deu uma entrevista no dia 15, show de bola, o estúdio da mídia local cheio, muitos comentários, muitas perguntas, muitos agradecimentos ao ex por estar de volta no cenário. E ele deixou bem claro, né, que por enquanto não é nem pré, mas que em 2028 ele poderá estar presente, pleiteando o cargo de prefeito mais uma vez. E tem muita água para rolar. Isso aí é só um começo do ano, ainda vem o carnaval, depois do carnaval vem as obras públicas e as articulações vão se intensificar mais ainda. Então tudo isso está para acontecer. Mas por enquanto, dia 15 desse mês, foi um show de entrevista na mídia local, do ex-prefeito da minha cidade. Aí depois, na sexta-feira, era a vez do Diogo Moraes. Agora, eu estou citando esse nome porque é deputado e é de outra cidade. Ele ia vir aqui, não veio, deve ter sido compromisso na LEP, que ele é deputado, então não veio. No sábado ia ser um outro líder político. O líder político que ia vir no sábado, também não veio. Eu não imagino compromisso, é claro, né? A gente sabe que é compromisso. Ou a mídia local. Porque, com todo respeito, a mídia local é do governo local. Então, se você é oposição ao governo, é poucos que vai a uma entrevista que a rádio, que a mídia local é do governo. A gente sabe que é. Não precisa dizer que A é A, B é B, pau é pau, madeira é madeira, pedra é pedra, não. A gente sabe disso. Isso aí é desde 2020. A gente sabe que a mídia local está nas mãos do governo atual. Aí o cara não vem mesmo, porque só vai martelar as perguntas para cima do entrevistado. Certo? E os entrevistadores a gente sabe que são bons.
Parabéns até para eles, pelas entrevistas, pelos bate-papos, que seja. Parabéns, são bons. E tudo isso acontece dentro do cenário político. Essa é a situação da nossa cidade. Dia 29, eu vou participar da reunião da Câmara e vou cobrar algumas coisas dos nossos vereadores e do mandante, o cara que dirige a Câmara de Vereador da cidade, o presidente da Câmara. Eu vou cobrar. Vou cobrar mais agilidade na compra do gerador desse hospital, que mudou de nome recentemente. Antes era Unidade Mística de Saúde Agemíria Corrêa. Hoje é o Hospital Agemíria Corrêa. Então, já que é hospital, não existe um hospital sem um gerador. Teve problemas o ano passado, em um dos dias que faltou energia pública, ficou o hospital na escuridão. Então, isso não pode acontecer. Por quê? Porque, mediante uma situação dessa, se tem um paciente a ser reanimado naquele momento, como? Sem energia. Então, esse gerador é muito importante, é essencial para o hospital. Então, que o presidente da Câmara de Vereador da minha cidade, que compre um gerador bom, com capacidade para nível futuro. Porque se no futuro tiver uma sala de pequenas cirurgias, já tem um equipamento para alimentar, um gerador para alimentar os equipamentos. Se tiver uma sala de gesso, melhor ainda. Se tiver uma UTI, sala vermelha e tudo mais, beleza, tem um gerador. Então vamos comprar um gerador à altura de um hospital. Não é a altura em alta potência, não. O hospital X tem isso, tem aquilo outro. Então vamos comprar um gerador para capacitar aqueles equipamentos. Se no futuro vier outros equipamentos, melhor ainda. Que esse gerador seja capacitado para fornecer energia para esses equipamentos, para não queimar os equipamentos, né? Porque hoje são equipamentos totalmente digitais, então se faltar energia ou dar um curto na parte elétrica, é claro que vai queimar. Então, tendo esse gerador, acabou pública, o gerador entra em ação, que é um sistema automático, e já mantém o hospital com energia. Então, isso é bom, né? Então, parabéns para a Câmara de Vereadores se for realmente feito essa compra, e que foi promessa de 90 dias, eu acho que 90 dias é muito. Eu acho que em uma semana, qualquer assessor de qualquer vereador poderá muito bem entrar em contato com essas empresas que fabricam o gerador e providenciar em menos de 90 dias. A gente sabe que é possível. Só que isso vai depender também da presença da Câmara, dos vereadores, fazer uma pressãozinha, e tudo mais. A prefeitura também em acordo com essa compra, e aí dá tudo certo, porque nós precisamos de um hospital com profissionais e equipamentos. É isso que nós precisamos. Não adianta encher a cidade de postos de saúde, PSFs. Não adianta. Alguns têm médico um dia por semana, outros têm médico 2 dias por semana. Cara, tudo bem. Em vez de você estar na zona rural e vir para o hospital, você é atendido lá. Mas se não tem médico todo dia, você vai esperar para a semana que vem? E se for emergência? Então, eu acho, na minha opinião, que esses postos de saúde deveriam ter sido centralizados todos na sede. Por quê? A sede, com todos os médicos que tem nos postos de saúde e no hospital, teria médico todo dia para todas as especialidades. É simples, é como somar 1 mais 2. Agora, a parte mais difícil, que é o transporte do paciente da zona rural até a sede, vai pelo carro do transporte da saúde, pô. Não tem? Então, economizaria nos postos de saúde, daria mais condições para o hospital atender mais gente durante o dia e ter mais profissionais atendendo todos os dias naquele hospital. Não ia faltar dermatologista, não ia faltar clínico geral, o médico ginecologista da mulher, muitos outros especializações. Ia ter todo dia nos nossos hospitais. Nosso hospital. Por quê? Porque os postos de saúde, eles tiram o médico da sede para trabalhar no posto de saúde. Então, isso dificulta a situação do paciente. Doença não espera, ela vem. Não avisa quando vem, ela simplesmente chega. Quando chega, tem que ter um profissional para cuidar daquele paciente.
Então, a minha opinião é essa quanto ao que acontece no nosso hospital aqui na cidade de Jataúba. Então, tem muita coisa a ser feita ainda, mas a minha opinião, em vez de jogar postos de saúde para todos os bairros da cidade, concentra todo esse aparato de saúde no hospital, que tem médico todos os dias, atende um número bem maior de pessoas, e claro, e outras coisas necessárias, como os insumos, por exemplo, medicamento, precisa estar tudo isso em conjunto, que junto, médico, especialista, medicamento, equipamentos, é o que o paciente precisa. Não adianta você estar na zona rural, ter um problema de saúde e esperar o posto de saúde ter o especialista. Não, aí não adianta. Se tiver na cidade, o cara dá um jeitinho e vem para a cidade. De alguma maneira vai ter uma certa economia aí. Então, essa é a situação da minha cidadezinha, Jataúba, agreste do Pernambuco, certo? Agora vamos falar sobre o federal. Aí, ó. Estadual a gente já sabe. Raquel Lira, João Campos, ambos disputando as próximas eleições para governador. O João está ali, está na pegada. A Raquel está trabalhando. Aquele que avançar a linha de chegada primeiro é o eleito, né? Então que o povo escolha um dos dois. O que for melhor para Pernambuco. O que for melhor, que assuma, que continue, que entre. Sei lá. Vamos deixar que Deus abençoe a vida dos dois e que o povo brasileiro, o povo pernambucano, possa escolher exatamente aquele que é a cara do povo. A cara do povo não é só ser a cara do povo, ele tem que ser o bem do povo, tem que estar de sintonia com o povão que precisa de muita ajuda, muita assistência, porque o nosso estado aqui era para estar muito bem, mas está ainda meio bagunçado, porque teve muitos governos que passou por 8 anos e nada fez. A prova disso é a água. Água aqui no agreste pernambucano é ouro. Se você tiver um balde de água hoje, dentro de sua casa, sobrando, você vende para o vizinho. É ouro. E hoje o comércio da água no nosso estado, Pernambuco, é livre. Por quê? Porque não tem água da Compesa, você tem que apelar para um caminhão-pipa. Só que é R$200 um caminhão-pipa. Aí fala, então vamos cobrar da Compesa. Mas eu já cobro já há 5 anos em programas de rádio. A Compesa. O problema da Compesa é que é uma empresa estatal. Então, sendo ela totalmente pernambucana, ela vira um certo cabide de emprego. E quando vira cabide de emprego, o povo, os funcionários da empresa, talvez por ordem de alguém, não está nem aí com você. Eles querem é cobrar as contas que mandam para as casas que nem água instalada tem. É absurdo uma coisa dessa. Então, contar com a Compesa hoje para ter água só na capital, que lá você sabe que o fornecimento é através de tubulação. Até aí tudo bem. Mas aquelas regiões que dependem de rios, se não chover, como foi esse ano de 2025 passado, não tem água. E aqueles rios que rios a céu aberto, com esgotos, sem aquele saneamento apropriado, então isso atrapalha muito a chegada da água na nossa cidade. Então vamos cobrar mais seriedade dos governadores. Afinal, a Compesa é estatal, ela é do Pernambuco, ela tem que cuidar do povo pernambucano. Se não, fecha ou privatiza. É simples. Ah, mas vai ser difícil depois. Sim, mas vai chegar uma hora que vai existir uma solução para o nosso problema hídrico e vai ser resolvido. Agora, não pode deixar uma empresa cometer crime de cobranças indevidas e não fornecer o serviço apropriado. Isso que é chato, você bater na tecla toda vez e nada acontece de bom. Mas vamos deixar a Compesa para lá, que isso é problema da governadora, não é isso? Mas é só um lembrete de que conta sem água instalada na tua casa, não paga não. Guarda a conta. Não tem como ele te processar, o Compesa desprocessar ou você perder algum benefício do governo, porque não tem nada a ver. Governo do Estado e governo federal. São duas coisas totalmente distintas uma da outra. Então vamos, pega a conta, guarda, mas não pague. Você não tem o serviço fornecido da sua casa. Como é que você vai pagar a conta?
não é sua, é da Compesa. A Compesa que mandou a conta, mas a conta você não fez. Você não deve para a Compesa. Então, esse é um alerta. Governo federal. Nós sabemos que, infelizmente, nós temos um governo meio atrapalhado. Eu diria até que totalmente atrapalhado. Veja nos últimos 30 anos que aclamou tanto pelo povo para ser presidente da República. Está sendo pela terceira vez. Ele fez muita coisa? Fez, pô. É inegável que ele fez muita coisa. Mas poderia ter feito mais se quisesse e se tivesse um pulso firme contra o crime organizado. E não tem, a gente está vendo aí. O ano passado estourou o escândalo do INSS, 6 bilhões de reais, que eu não me canso de falar em 6 bilhões, porque foi roubado dos aposentados, aquele que trabalhou 70 anos, 65, 70, 60, para aposentar, e depois de aposentado, ser roubado. Aí, o careca do INSS, junto com associações e sindicatos, roubaram os aposentados. E desse roubo, teve gente beneficiado que não tem nada a ver com política. O careca do INSS, que era presidente do INSS, o filho do Lula, o Lulinha, é manchete de jornais. 25 milhões de reais ele levou nessa brincadeira. E alguns mensalões de 250 mil. Só que quando viajou para a Europa junto com o careca do INSS, na volta o careca foi grampeado. E ele não. Por quê? Alguém blindou o filho do presidente, porque até agora ninguém fala mais nada. Então ficou por isso mesmo. E até agora, aposentado não recebeu um centavo daquele roubo. E aí? 6 bilhões assim, jogado no ventilador? Pode não, gente. Aí veio as bets, as CPIs das bets. Coisa linda, né? Meteram fogo na Câmara, no Senado, no Congresso. Eu pensei que aquilo ali ia explodir durante julgamentos, depoimentos, né, das pessoas envolvidas. Aí, pronto, não deu em nada. Quando viram que o dinheiro era muito, aí alguém falou, porra, em vez de fechar as bancas, vamos dividir. Aí o governo fala que vai receber um pouco dentro do faturamento e o resto a gente divide, porque a prática política no Brasil é essa. Não de todos os políticos, nem de todos os governadores, mas tem muitos envolvidos, porque isso é crime organizado. É crime organizado, pô. Não deu em nada. Colocaram a culpa em quem? No pizzaiolo. Ele que fez a pizza. Então, não acabou em pizza? A culpa é dele. Acabou. Aí, recentemente, já agora no final do ano, teve o problema do Banco Master. Olha aí. Banco Master esse que teve um escritório muito famoso, conhecido por todos, com conta bancária no valor de 24 milhões de reais. Porém, em um ano de governo, você sabe que governo que eu estou falando, foi para 79. Pulou de 24 milhões para 79, quer dizer, 55 milhões de reais em apenas um ano no poder onde ele está mandando o país? Rapaz. Aí essa semana passada, Dias Toffoli, um dos ministros da Suprema Corte, pediu para a Polícia Federal recolher todas as provas documentais do Banco Master, lacrar e levar para o gabinete pessoal dele. Peraí, isso aí não tinha que ir para um processo investigatório para chegar no nome das pessoas que têm conta naquele banco, para ver de onde veio todo esse dinheiro? Aí começaram a abafar o caso. Aí essa semana final de ano aí, o que estourou? Não, essa semana final de ano não, sexta-feira passada, dia 18. 15, 16, não, dia 16, na sexta-feira, dia 16, na Voz do Brasil, foi anunciado em Brasília a compra do Banco Master, pelo Banco BR de Brasília. Agora pensa, tinha provas de envolvimento de lavagem de dinheiro. Recolher as provas,
foi para o gabinete de um dos ministros. Agora, Brasília compra o Banco Master. Vai comprar, foi anunciado dia 16. Agora, por que comprar o Banco Master? É simples, povo brasileiro. As investigações são arquivadas. Ninguém mais que está nas contas do banco vai ser investigado. Por quê? Porque o banco estava sendo usado para lavar dinheiro, porém, hoje pertence ao governo federal. Então, para que investigar um banco que pertence ao governo federal? Arquiva! Está vendo as manobras? Essas manobras que estragam o nosso maravilhoso Brasil. O melhor país do mundo. Um país que não abraça o brasileiro, abraça as várias nações de outros países estrangeiros. Está aí, ó, abraçado, colhendo, ajudando humanamente. São pessoas de países emergentes que vêm depois de conflitos militares dentro do seu país. Eles vêm embora. O Brasil abre as portas, abraça, acolhe. Venha, seja bem-vindo ao nosso país. Essas pessoas, elas têm o Brasil como um paraíso. E nós sabemos que não é um paraíso o Brasil. É um dos melhores países do mundo. Dinheiro aqui não falta. Tem muito. Só que tem umas sangrias no nosso país que eu não sei como é que pode, até hoje, a justiça brasileira permitir crime organizado no meio da política brasileira. Por quê? Porque quando você vê chefe de facções envolvido com políticos, isso é crime organizado. É organizado do lado político, é organizado do lado do crime. Então não pode. Isso a gente tem que ter muito cuidado na hora de votar. Quando você põe um deputado em Brasília, ele vai para lá, só que ele não faz exatamente aquilo que você sonhou na hora do voto. Sonhou. Não. Ele faz o que for melhor para eles. Não existe político ir para Brasília para pensar no povo. Veja os acordos que tem em Brasília. Não tem um acordo em Brasília que beneficie o povo. Não tem. O aumento deles é hoje, domingo, eles aprovam hoje, no domingo, lá no Congresso, e amanhã está no contra-cheque. O nosso foi aprovado um mês atrás e a gente vai receber só em fevereiro. R$100. Vai para R$1.618. Aí, R$100. Passar 2 meses para você receber R$100 de aumento. E os políticos recebem. Aprova hoje o aumento, amanhã já está no contra-cheque. Pô, isso é democracia? Não, minha gente. Isso não é democracia. Mas a culpa disso é nossa. Nossa, que eu digo, aqueles que votam por compromisso com o político. Não, você tem compromisso com a democracia, com o Brasil, com o povo, com a educação. Aí sim. Mas com político não. Político não tem compromisso com o povo. Ele precisa do povo para ser eleito. Mas depois de eleito, ele fica 4 anos longe do eleitor. Ele não quer nem saber quem é o eleitor. Ele foi eleito agora, ele tem 4 aninhos para ou continuar ou sair da política. Esses 4 anos ninguém vê. Eles batem na tua porta pedindo voto. Quando eles são eleitos, você não vê político batendo na tua porta. Aliás, eles somem, né? Viram fantasminhas camarada. Camaradas cambal. Oh, que isso? Camarada, com o salário que esses caras ganham, os benefícios fora do salário e as coisas que eles fazem. Rapaz, pelo amor de Deus. Político tem que ser político honesto, trabalhador. Tem países que o político é voluntário. Ele não recebe salário. Olha que coisa bonita. Já pensou isso no Brasil? Políticos do Brasil não receber salário, ser um serviço voluntário à sociedade? Que lindo, não? Mas isso é um sonho que, olha, se depender dos políticos que temos hoje, nunca vai acontecer isso no nosso Brasil. Que coisa, né, rapaz? Era tão bom, não era? Que todos estivessem trabalhando, não tivessem dependendo de um Bolsa Cachaça. Eu falo isso porque eu vejo no dia a dia o que beneficia o Bolsa Família. Beneficia os botecos, os comerciantes da cachaça, porque tem gente com menos de 40 anos que recebe o Bolsa Família e só vive na cachaça. Não dá um prego, não bate um prego.
mas os R$ 600 mandados pelo presidente, eles usam para pagar as contas nos botecos. Que pena, porque um cidadão desse tem que estar trabalhando para aumentar a sua renda no final do mês, não ficar só na independência do Bolsa Família, que isso daí é um projeto social totalmente que foi desviado do principal objetivo. Foi desviado. Hoje é um projeto social que é usado para angariar votos. Projeto social, eu vou lhe dizer agora, é moradia, educação, transporte, saúde, trabalho e salário. Isso é democracia, porque você está tendo no seu dia a dia, na sua vida, o básico para sobreviver. Isso é democracia. Mas o que eles fazem, projetos sociais, para ajudar quem não gosta de trabalhar, e outro fala, mas se tirar o Bolsa Família, o povo não vai trabalhar. Uma coisa certa, não trabalhava antes, por que agora, depois do Bolsa, não pode trabalhar? Para complementar. Que receba o Bolsa Família, mas que vá trabalhar. Ah, não tem emprego? Claro que não. Você acorda às 6 horas, vai para o boteco. Meio-dia está no boteco. 3 horas está no boteco. 18 horas está no boteco. Você acha que o emprego vai bater na tua porta? Ei, quer trabalhar? Aí você vai falar para o emprego o quê? Não. Ué, mas por que você não quer trabalhar? Ah, eu tenho Bolsa Família, trabalhar para quê? Rapaz, tem que acabar com isso. Isso não é educar o povo. Isso é marginalizar cada vez mais. Porque quanto mais pobre for o povo, fica mais fácil de manobrar. Vira marionetes na mão dos políticos. Vai para onde os políticos quiser que você vai. Não é você que manda na tua vida. Já não mandamos em nada que nós temos aqui na Terra. Começa pelo veículo motorizado. Moto, carro, caminhão e tudo mais. Não paga o teu IPVA para ver, se você não pede. O banco toma ou o governo. Então tu não tem nada, criatura. Tu não tem nada, tu não tem uma bicicleta, se você ter certeza. Quando você tem, vem um ladrãozinho e ele vai, pega a tua bicicleta e acabou, tu não tem mais nada. Tu tem alguma coisa? Uma casa, tu não paga o IPTU? Pago, então deixa de pagar para tu ver. Não tem nada. Então, pelo menos, o básico tinha que ter coragem para trabalhar, trabalho, moradia, transporte, saúde, educação para os filhos e boa sorte no futuro, porque trabalhar não mata ninguém não, viu? Eu trabalhei 40 anos na cidade de São Paulo. Eu vivi naquela linda cidade 55 anos. 40 foi trabalhando. E tô aqui pedindo a Deus que se eu voltar a ter a minha visão de volta, eu volto para o trabalho. Ah, mas você já tem 61 anos, vai fazer 62. Sim, mas qual é o problema? Tem idade para trabalhar? Ah, você tem que trabalhar só até os 50. Não existe isso. No Brasil, não.